E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o caso Abner e Esther. Bom, vocês já devem estar sabendo que o Apollo não é filho do Abner, etc. E eu me pronunciei sobre isso lá no meu Instagram. Eu tava lá de boa, sabe, passando nos stories alheio e tal, e de repente eu me deparo com essa bomba. O Abner fez uns stories chorando quando descobriu que o Apollo não era filho dele e xingando, sabe? Ele tava dirigindo, ele acelera o carro, sabe? E aí, aparentemente, pelos stories, ele tava bem alterado, colocando em risco a vida dele e a vida de outras pessoas, porque afinal ele tava dirigindo, né, gente? E aí eu me pronunciei nos meus stories e quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu não tenho tanto seguidor assim. Porém, os que estão lá caíram de pau em cima de mim, falando que eu tô passando pano pra Esther, falando que só porque mulher pode trair, falando que um monte de coisa. Então eu vim me pronunciar, gente. Não que eu esteja passando pano pra ela, mas obviamente que eu não vou passar pano pra ele, porque eu acompanho eles, ó, há muito tempo. Porque se eu não acompanhasse, eu não estaria aqui me pronunciando sobre esse caso. Como eu acompanho eles há muito tempo, eu tenho conhecimento sobre a relação deles. E, tipo, era uma relação assim que eu olhava e falava, caramba, que meta, sabe? Eles tinham canal junto no YouTube, era vídeo de trollagem, vlog, eles evoluíram muito, sabe? Cresceram muito juntos através do trabalho deles e tal. Porém, ele vivia traindo ela, gente. Eles já tinham terminado antes por traição. Ela publicou nos stories dela uma vez que ela chegou na casa dela e pegou ele com outra lá. E aí ele se pronunciou nos stories dele falando que não, que eles já estavam separados e que eles apenas dividiam a casa. E aí ela chegou lá e ele tinha cometido o erro de levar outra lá na casa, mas enfim, ele cansou de trair ela, tanto é que ela expôs nos stories dela que quando ela tinha acabado de ter o neném, ele tava lá na gandaia com várias meninas e amigos, etc, e nem aí pra ela. Antes de eu dar continuidade no assunto, deixando claro que eu sou totalmente contra qualquer tipo de traição. Tá? Deixando totalmente claro isso, que tipo, ao meu ver, quando a gente tá numa relação, a gente tem que ser fiel à pessoa que a gente tá, porque se a relação não tá boa pra gente, simplesmente termina. Porém, ele cansou de trair ela, ele cansou de enganar ela, cansou de aprontar, e aí ele queria que ela fizesse o quê? Que ela ficasse quietinha na dela? Ai, mas ela sabia da traição, ela poderia muito bem ter terminado. Porém, eles tinham uma imagem junto, gente, e querendo ou não, quando a pessoa se expõe, quando a pessoa tem um certo número grande, assim, de seguidor, é óbvio que a pessoa tem que pensar bem nas atitudes dela. Então, provavelmente, ela pensou nisso antes de tomar qualquer decisão. Porém, ela já tinha terminado com ele antes várias vezes, mas ele fez o teste de DNA, pegou e viu que o Apollo não era filho dele, aí ele surtou e etc, falando um monte de coisa. A Esther falou que eles já sabiam que ela tinha ficado com outra pessoa e que corria o risco do neném não ser filho dele. A mãe dele se pronunciou, fazendo o maior auê nos stories dela, tanto é que ela desativou o Instagram dela agora. Mas enfim, gente, é o que eu sempre falo, na hora que os outros tá levando ferro, é bom. Aí na hora que a gente leva, aí pronto. Aí surta, aí dá um de louquinho, um de surtado, mas na hora que ele deixou ela sozinha com o neném recém-nascido, na hora que eles foram viajar e ele deixava ela no hotel com o neném e voltava de madrugada, sabe? Tipo, a gente não tem o total conhecimento da relação deles em si, porque a gente acompanha o que eles mostram. Porém, já dá pra perceber que, tipo, não era uma relação assim tão agradável quanto eles demonstravam no começo. Porque ele mesmo fala nos stories dele que algum amigo dele chegou e falou que a relação que eles levavam era vergonhosa, porque nenhum dos dois se respeitavam. Tenho uma admiração muito grande por ela desde quando ela começou e tal. Porém, gente, é o que eu acabei de dizer, quando o outro tá levando, é ótimo. E aí na hora que acontece, né, na hora que a lei do retorno acontece, aí a pessoa vai dar um de surtado. E é o que eu sempre digo,
aqui se faz, aqui se paga. A criança não tem culpa nenhuma, sabe, gente? Eu não tô falando da criança, eu não tô falando, ai, bem feito que o filho não é dele, nada, porque, tipo, a gente nem imaginava numa história dessa, a gente nem imaginava que ia vir à tona uma coisa dessa. Óbvio, né, gente, que, tipo, é algo assim que deve chatear, é algo que machuca, você saber que um filho que você tratava como filho, na verdade não é seu filho, é fruto de uma traição. Porém, por que ele não pensou antes de pisar na bola com ela? Ah, mas você só tá vendo o lado dela, você não tá vendo se ela aprontava com ele antes ou não. Mas enfim, agora não adianta vir dar um de surtado, sendo que ele não era exemplo pra ninguém, sendo que, tipo, ele sempre pisou na bola com ela, sendo que, tipo, segundo o amigo dele, a relação já era vergonhosa. E é o tal negócio, né, gente? Quem traiu, levou. Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre esse caso. Eu tô do lado da Esté, sim, mesmo porque a gente é mulher, a gente tem que se ajudar, mas isso não significa que eu estou tampando o erro dela e falando que ela tem total razão de ter traído, não. Eu acho que traição é errado de ambas as partes. Porém, já que aconteceu, veio à tona prints, fotos, um monte de coisa, eu tô do lado dela sim, e é isso que eu acabei de dizer, quem traiu levou. Deixa aqui embaixo a sua opinião, e é isso, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.